Estaremos nesse vídeo falando sobre a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. E eu inicio este vídeo citando o que retrata Cavalieri Filho sobre responsabilidade civil. Ele diz que trata-se de um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. Eu gostaria também de citar aqui o que diz Zeget e Coates, que retrata que o principal objetivo da responsabilidade civil consiste em definir entre os inúmeros eventos danosos que se verificam cotidianamente quais deles devam ser transferidos do lesado ao autor do dano, em conformidade com os ideais de justiça e equidades dominantes na sociedade. Bom, nós vamos falar um pouco agora da lei que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 91, que retrata a imposição do poluidor da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Portanto, cabe-nos aqui retratar que a responsabilidade por dano ambiental ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator que permite que o risco se integre na unidade do ato. Portanto, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Ainda, retratando o que diz o artigo 14, parágrafo 1º desta mesma lei, que diz que o poluidor ele é obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade. Vale retratar também que da interpretação admite-se a condenação simultânea cumulativa das obrigações de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente. E os responsáveis pela degradação ambiental, eles são obrigados solidariamente, firmando-se em regra nas ações civis públicas coletivas, o litisconsórcio facultativo. Bom, quando nós falamos em responsabilidade extracontratual do Estado por danos ao meio ambiente, nós vamos fazer menção ao que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que retrata que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, E se eles causarem danos também a terceiros, a estes serão assegurados o direito de regresso contra o responsável, em caso de dolo ou culpa. Quando nós falamos em matéria de proteção ambiental, há sim responsabilidade civil do Estado, quando há omissão do cumprimento que deve ter no seu dever de fiscalizar. Portanto, fica determinado que cabe ao Estado a fiscalização e, portanto, qualquer dano que, por omissão do Estado, venha a ser causado, também haverá a ação contra o próprio Estado. A Lei 9.605 de 98, que fala sobre a Lei de Crimes Ambientais, retrata que a infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Mais à frente, no artigo 72 desta mesma lei, há a determinação de sanções administrativas.
E essas sanções administrativas quais são? Advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizado na infração, destruição ou inutilização de produtos, suspensão de vendas e fabricação de produtos, embargo de obra ou atividade, demolição da obra, suspensão parcial ou total de atividades e ações restritivas de direito. Bom, com esse objetivo, né, de tratar o dano ambiental dentro desse contexto, caberá também ao próprio degradador a implementação de um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. Eu gostaria de citar aqui um caso que ocorreu em um julgado com a própria Petrobras, onde o Superior Tribunal de Justiça ele reiterou o seu posicionamento. Eu vou estar lendo aqui a RESP 1.114.398 do Paraná, tendo como relator o ministro Sidney Bennett, julgado em 8/2/2012, que diz: a segunda seção, ao apreciar o RESP sob o rito do artigo 543 do Código de Processo Civil e resolução número 8/2008 do STJ, manteve a condenação do Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, hora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causados ao recorrido, pescador profissional, em razão de acidente ambiental. Em relação às hipóteses de excludentes do nexo de causalidade levantados pela defesa, afirmou-se estar diante do caso de responsabilidade objetiva do transportador de carga perigosa na modalidade risco integral, em que não se admite qualquer causa de excludente de responsabilidade. Reafirmou-se entendimento do enunciado da súmula 54 deste Tribunal Superior, no sentido de que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidirão a partir do evento danoso. Bom, houve o dano, portanto, o dever de repará-lo. Então, observa-se aqui que o dever de reparar, né, existe sim. A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. E dentro desse contexto, nós podemos definir que, em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade de todos aqueles que poluem, degradam, né, o meio ambiente. Portanto, cabendo as ações por responsabilidade civil. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a responsabilidade civil, nós abordaremos agora, brevemente, a responsabilidade civil por dano nuclear. No ordenamento jurídico brasileiro, merece destaque a Lei 6.543, que é a lei que regulamenta a responsabilidade civil por dano nuclear, dispositivos da Constituição Federal, mais especificamente o artigo 21, e a Convenção de Viena. A Convenção de Viena ela foi promulgada, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, e a ela se adequou a Lei 6.543. E tanto a Lei 6.543 como a Constituição Federal entendem que, em relação ao dano nuclear, a responsabilidade é sempre objetiva. Mas essa lei ela entra em confronto com a Constituição Federal no que se refere à teoria do risco adotada. Porque quando a gente analisa alguns artigos dessa lei, a gente percebe que ela admite excludentes da responsabilidade civil. E é justamente por isso que a doutrina minoritária ela se baseia nesses artigos para dizer o seguinte, que a teoria do risco adotada é a teoria do risco administrativo, porque tem artigos lá nessa lei que ainda vigora,
certo? Que exclui a responsabilidade civil por dano nuclear. Mas, na verdade, o que vai prevalecer é a lei maior, é a Constituição Federal. Mas, em relação à Lei 6.543, vamos ler aqui 2 artigos que merecem destaque. É o artigo 6º, que diz que uma vez provado haver o dano resultado exclusivamente de culpa da vítima, o operador será exonerado apenas em relação a ela da obrigação de indenizar. O artigo 8º, por sua vez, diz o seguinte, que o operador não responde pela reparação do dano resultante de acidente nuclear, causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da natureza. Ou seja, a Lei 6.543 está aqui em alguns dos seus artigos admitindo a exclusão da responsabilidade civil por dano nuclear. Mas a Constituição Federal, principalmente em seu artigo 21, inciso 23, diz o seguinte, que na verdade esse artigo ele vai tratar exclusivamente do dano nuclear. E esse artigo estabelece a responsabilidade objetiva e uma responsabilidade objetiva fundada não no risco administrativo. Estabelece uma responsabilidade objetiva fundada no risco integral. E o que seria esse risco integral? Em relação a esse risco integral, vale citar Cavalieri Filho, que didaticamente nos diz o seguinte: a teoria do risco integral é uma modalidade extremada da doutrina do risco, destinada a justificar o dever de indenizar, até nos casos de inexistência de nexo causal. Também merece destaque o entendimento de Silvio Venosa. Silvio Venosa, ele cita o artigo 927 do Código Civil, o parágrafo único, e diz que esse artigo, na verdade, ele veio ampliar o entendimento sobre a responsabilidade objetiva, veio ampliar a teoria do risco integral. Então, vamos ver o que é que está disposto no artigo 927, parágrafo único, que também é muito importante para esse entendimento da gente aqui. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, a responsabilidade objetiva aqui, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Aqui, gente, se aplica perfeitamente o que a gente está abordando, a responsabilidade civil por dano nuclear. Por quê? Porque a atividade nuclear, por sua natureza, já oferece riscos aos direitos de outrem. Então, na verdade, o que é que a gente tem que fixar sobre essa questão da responsabilidade civil por dano nuclear? O que a gente tem que fixar é justamente o que está lá no artigo 21 da Constituição Federal. É o entendimento da doutrina majoritária, ok? Então, a responsabilidade civil em relação ao dano nuclear é uma responsabilidade objetiva fundada no risco integral. Então, não tem que se considerar excludentes da responsabilidade civil quando a gente fala sobre o dano nuclear.